Nesse vídeo eu vou te mostrar um método que você aprende tudo que você leu, tudo que você estudou e que você aprendeu para aplicar na sua prova. Eu já uso esse método há mais de 10 anos, desde quando eu fazia faculdade de História e precisava estudar os mais complexos textos históricos, quando eu tinha que aprender o campo jurídico na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E o motivo desse sistema funcionar tão bem e de forma tão consistente é bem simples. Ele divide o ato de estudar em duas etapas. E quando você aprende isso, você não esquece mais aquilo que você estudou. E as duas etapas são: etapa número 1, etapa de ingestão, ou a chamada etapa de consumo. É o período que você consome todas as informações, ou seja, é o momento que você lê, você ouve, você assiste, a informação está chegando para você numa conversa, então você está consumindo informações. E o segundo período é o chamado período digestivo, que é quando o cérebro finalmente processa a informação que você teve e você guarda dentro da sua cabeça. A maioria das pessoas, elas focam no consumo, achando que escutar mais aulas, assistir mais vídeos, ouvir mais, vai tornar ela mais sábia. Então ela vai maratonar diversos conteúdos por um longo período e ela vai achar que ela vai aprender mais porque ela está tendo mais acesso àquela informação. Ocorre que muitas vezes você começa a escutar o professor falar e você está até compreendendo aquilo que ele está falando, mas posteriormente você vai esquecer o que foi falado. Então tem gente que acredita que se dormir com a aula ao lado, o professor falando na cabeça, ele vai aprender por osmose, ele vai acordar mais sábio por conta disso. Mas não é assim que o aprendizado funciona. Então o que importa não é o quanto você consome, não é o quanto de informação que o seu cérebro recebe. O que importa é o tanto de informação que o seu cérebro retém. É quanto que você consegue guardar daquilo que você consome. E é aqui que a segunda etapa, a digestão, entra em jogo. A parte que, infelizmente, a maioria das pessoas ignora. Bom, então antes de eu te mostrar qual é o meu sistema, eu faço uma pergunta. É possível você lembrar de tudo? A resposta acho que é clara, né? Não, mas existe um segredo. Lembrar de tudo que você viu, tudo que você leu, tudo que você ouviu, não deveria nem ser o seu objetivo. Eu vou te provar isso a partir de uma história real. Existe um homem chamado Kim Peek. Ele era uma máquina de memorização. Por conta de uma síndrome, chamada de síndrome FG, ou síndrome do savant sábio, ele era capaz de ler um livro, decorar aquele livro e reescrever aquele livro, palavra por palavra, vírgula por vírgula. Ele memorizou um monte de mapa. Ele era capaz de te dar o caminho mais curto de qualquer cidade do mundo. É como se ele fosse um GPS ambulante, porque ele sabia de cor e salteado como que eram os mapas. Então ele era um decorador. Por conta da sua síndrome, ele nasceu com um macrocéfalo, ou seja, um cérebro maior do que o normal. E além disso, ele não tinha o corpo caloso, que é a estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro. E os cientistas acreditavam que por conta do cérebro dele não ter as conexões que seriam normais, o cérebro encontrou alternativas, ele foi criando conexões alternativas, o que dava a ele uma memória fora do comum. Porém, o que eu quero provar aqui para você é que memorizar as coisas, gravar as coisas, decorar as coisas, não é o caminho. Apesar do Kim Peek ter a capacidade dele decorar muitas coisas, dele gravar muitas coisas, a capacidade de raciocínio e associação das ideias dele não eram tão boas quanto de uma pessoa que tinha um cérebro normal, vamos dizer assim. Então, se eu estiver falando de uma prova que é uma decoreba total, não tem para ele. Ele ia esmagar qualquer um. Agora, se essa prova fosse uma prova que exigisse uma linha de raciocínio para ele aplicar aquilo que ele leu, ele não conseguiria, porque ele tinha essa dificuldade de fazer essa associação. Então, o problema simples, por mais que ele tivesse uma memória absurda, ele não conseguiria resolver. Então, aprende uma coisa: memorizar tudo não é o suficiente e nem deve ser o caminho. O aprendizado que realmente importa é aquele que te permite raciocinar e resolver problemas. E é justamente isso que esse sistema vai te ensinar. Memorizar o que importa do jeito certo para usar quando você precisar. Seja no trabalho, seja no teste, uma prova. Então, para começar a usar esse sistema, você precisa entender uma coisa fundamental: nem toda informação é igual. Então, eu divido tudo que eu leio ou estudo em 5 categorias diferentes, usando um acrônomo que me ajuda a facilitar guardar o que precisa e me ajudando também a revisar. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para você como aplicar isso na prática. Já deixa o like, se inscreve no canal para a gente continuar esse vídeo aqui e você ter acesso a mais vídeos como esse. Agora eu vou apresentar para você então o sistema chamado Pacer. E esse sistema vai mudar completamente a forma que você lê, absorve, aprende e guarda as coisas que você consome. Então, sabe aquela sensação de você terminar de ler uma página, chega no final da página e você não entende absolutamente nada que você acabou de ler? Isso acontece porque a maioria das pessoas usa o processo errado para o tipo de informação que está estudando. Então, o primeiro ponto é mostrar para você como identificar cada tipo de informação e qual é o processo correto para memorizar e aplicar
fixar essa informação. Se você fizer isso certo, então pare e presta bastante atenção. Sua retenção do assunto e seu entendimento sobre aquilo vai disparar. Então, como eu falei, o PACER é um acrônimo que representa 5 categorias de informação. O primeiro é o P, procedimental. O segundo é o A, de análogo. O terceiro é o C, de conceitual. O quarto é o E, de evidência, ou E de evidência, e o quinto é o R de referência. E o segredo do PACER é assim: na primeira etapa, na etapa do consumo, você identifica o tipo de informação que você está recebendo. E na segunda etapa, que é a etapa da digestão, você usa o processo correto para fixar essa informação na memória a longo prazo. Se você tentar memorizar tudo de forma igual, vai gastar muito mais tempo, vai se frustrar e possivelmente vai esquecer 90% das coisas que você aprendeu. Então vamos aprender cada categoria desse processo chamado PACER. O primeiro, então, é o procedimental. Informações que te ensinam como fazer algo, como um passo a passo ou uma técnica sobre alguma coisa. Um exemplo: você vai lá para a aula de CrossFit, aprende um movimento novo, o professor mostra para você como que faz, você vai embora para casa. Você não vai lembrar, também você não vai fazer direito. Então você já tem que exercitar aquilo que ele passou na hora. Você vai para a academia de musculação, o instrutor vem e te ensina um movimento novo. Se você não exercitar, você for embora para casa, você vai voltar, você não vai lembrar de absolutamente nada. Na natação, a mesma coisa. Uma técnica jogando um tênis. O professor te ensina a técnica, você vai embora para casa e depois você volta para tentar fazer de novo. Já era. Você perdeu o time do processo. Então você consegue sacar? Muita gente comete o erro de ler, grifa, anota, consome aquilo, só que só vai aplicar o conhecimento daquilo dias depois. Então quando chega a hora da prova, você já esqueceu tudo. Então você não pode esquecer. Quando você está estudando alguma coisa, você tem que exercitar aquilo que você está estudando logo em seguida. Se não der tempo, pausa o seu estudo. Ou então você tem que voltar o quanto antes para poder fazer o exercício sobre aquilo que você estava vendo. Você simplesmente consumir a informação desenfreadamente é igual você comer sem mastigar. Você vai passar mal, a comida vai passar direito, você não vai sentir nem o sabor da comida. E isso aí no aprendizado se chama esquecimento. Você vai esquecer absolutamente tudo que você leu, tudo que você viu, tudo que você ouviu. A segunda letra é a A, de análogo, ou seja, fazer analogia às coisas. E o que é isso? É você pegar a informação, fazer uma analogia, ou seja, relacionar ela com algo que você já sabe. Então, por exemplo, eu costumo fazer isso muito com nomes. Quando eu conheço uma pessoa que eu pergunto, tudo bem, qual é o seu nome? A pessoa fala para mim, por exemplo, que o nome dela é Tiago. Eu sempre trago na memória alguém que eu já conheço, um Tiago que eu já conheço. E quando eu olho para ela, eu sempre vou lembrar do nome, porque eu associei aquela pessoa que eu acabei de conhecer com uma pessoa que eu já conhecia com aquele nome. E aí eu vou além. Você traz isso para o estudo. Quando eu vou identificar, por exemplo, em anatomia, qual é o osso do meu antebraço, possivelmente você já aprendeu que o rádio é o que tem a antena para cima. Então você percebe que fazer analogias é um caminho muito bom para você lembrar das coisas. E qual é o processo ideal da analogia? Você criar a analogia e criticar essas analogias. Ou seja, em que ponto essas duas coisas são parecidas e em que ponto essas duas coisas são diferentes. E até onde essa comparação funciona. Às vezes pode ser em um problema novo de matemática que você associa a um problema velho de matemática. Enfim, isso aprofunda o seu entendimento e conecta a informação nova ao seu conhecimento prévio e cria redes de memórias muito mais fortes. Depois nós temos a letra C, de conceitual. E o que é o conceitual? É um conceito, um princípio, uma teoria, uma relação entre ideias. Ou seja, para eu analisar um exame, por exemplo, cardíaco, eu preciso entender como que o coração funciona. Para eu estudar o período de neocolonialismo na história, eu preciso saber o conceito de neocolonialismo. Então, o processo ideal seria eu ter mapas mentais conceituais. Por isso, quando você estiver lendo, pega o seu caderno, um papel, tablet e vai criando mapas mentais, conectando os conceitos e organizando e reorganizando de acordo com que você vai aprendendo as coisas. Se eu pegar a Idade Média, formação de Portugal, crise do feudalismo, eu vou ver que a história se conecta à história do Brasil. O motivo pelo qual os portugueses vêm parar no Brasil é um motivo conceitual que paira sobre toda a Europa. E você ter capacidade de fazer essa analogia, de linkar um ponto no outro, transforma o estudo passivo num aprendizado ativo. E cada conceito novo que você vai aprendendo, ele vai se conectando a um que você já sabe. E a próxima letra é a letra E, ou letra E, de evidência. São dados
fatos ou estatísticas que reforçam o conhecimento conceitual. Exemplo, a data de comemoração do descobrimento do Brasil reforça o conhecimento que você tem sobre as chegadas dos portugueses ao Brasil. Ou então estudos científicos, evidências que mostram que uma teoria que você aprendeu, ela é validada. Você lê artigos que complementam aquilo que você aprendeu e que traz mais informação, que traz evidências, que mostram provas para você que aquilo de fato é verdade. Então, quando você encontrar uma evidência importante daquilo que você está estudando, vai na matéria que você está estudando, que você está vendo, pega um flashcard, ou então um papel, ou então se for no computador, e anota isso. O que que eu fazia? Eu pegava post-its, escrevia e colava na parede no meu quarto, mais especificamente no meu guarda-roupa. E aí você agenda momentos para você revisar e aplicar aquilo que está marcado nos seus post-its. Eu, por exemplo, antes de eu dormir, eu sempre lia todos os post-its que estavam pendurados no meu guarda-roupa. Além disso, uma coisa muito boa que tem é você explicar para alguém sobre o assunto, explicar para alguém sobre um determinado problema. Impulsiona o seu conhecimento significativamente. E escrever sobre o assunto também. O próximo é a letra R, de referência. É um detalhe bem específico que não muda o seu entendimento conceitual, mas pode ser extremamente útil. Exemplo, a fonte de um livro do texto que está trazendo para você resolver uma questão. Às vezes você vai ler a fonte lá da questão e já vai estar escrito quem que é o autor e sobre qual livro que ele escreveu. E sobre o livro que ele escreveu, você já consegue ver qual que é o tema que a questão está propondo para você. Mas não é para você sair decorando as referências, sair decorando quem são os autores de cada livro. Esse não é o caminho. Isso vai entrar na sua cabeça com revisões periódicas, com você lendo o texto sobre aquele autor várias vezes. E aí você vai saber sobre o que aquele autor trata. E isso facilita bastante, porque você entende qual que é o conceito que ele abrange na hora que ele está falando sobre algum assunto. E agora que você conhece as 5 categorias do Pacer, qual processo eu aplico em cada uma dessas categorias? O segredo para você aprender muito e com qualidade é manter o equilíbrio entre o consumo e a digestão. Então, não adianta você ler muito e digerir pouco. É melhor, muitas vezes, você ler menos, entender aquele assunto de fato, com um pouco mais de profundidade, e você revisar aquilo do jeito certo. Então, se você utilizar o Pacer, você vai reter mais o conhecimento, esquecer menos das coisas que você está estudando e transformar o estudo que você está fazendo em aprendizado real. E isso vai significar a sua aprovação. Isso que eu trouxe para você aqui é uma pequena parcela de parte do universo gigantesco que nós temos de aprendizado eficiente. Se você quer continuar evoluindo sem gastar anos estudando para mudar sua vida, eu preparei aulas específicas e com dicas práticas que você consegue aplicar na prova e conquistar seu sonho, parando de perder tempo de uma vez por todas. O link está na descrição. Muito obrigado por assistir.